um caminho por onde seguir. Às vezes nos sentamos nos bancos e não sentimos a presença de Deus. Ficamos apavorados. Às vezes nos pegamos pensando o que está acontecendo comigo. Eu venho em todos os cultos, louvo, faço minhas obrigações, mas me sinto perdido, longe do Criador. O que está acontecendo? Será que isso é agora nos últimos dias? Nesta geração? Será que isso é coisa da minha cabeça? Será que isso está acontecendo hoje com esse mundo tão convulsionado? Será? Por isso a nossa pregação de hoje é nesse sentido. Estou perdido dentro da igreja. Olha só. Se você achar na sua Bíblia 2 Coríntios 4,16, por favor. Quem encontrar, por favor, leia. Por favor. 4,16, né? Isso, 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Muito bem. É exatamente isso. Porque às vezes nos desanimamos, achamos que não somos dignos da presença de Deus. Às vezes a gente para e pensa: o que está acontecendo comigo? Por que estou me sentindo perdido dentro da casa que eu quero estar? Todos os cultos. Por isso nos sentimos perdidos e não acreditamos no que está acontecendo. Será que nós não estamos com a fé necessária para crermos na palavra de Deus? Por isso não desanimamos, não é verdade? Sinto-me fraco, incapaz. Vejo pessoas radiantes falando sobre Jesus e eu não sinto nada. Vejo adolescentes mudando a vida, não tendo vergonha do Evangelho e se desprendendo das coisas mais seculares. Mas eu não consigo. As pessoas acham que eu sou um bom cristão, porque eu vou à igreja. Não sou de fazer bagunça, estou sempre disposto a ajudar quem precisa. Aí está a coisa. Às vezes, externamente, nós damos testemunho. Mas quando nós estamos a sós em nossa casa, nos ajoelhamos para orar, lemos a Bíblia e não entendemos absolutamente nada. A Bíblia é difícil. Falta-nos o Espírito Santo. Falta-nos nos preencher, nos limpar, para que o Espírito Santo habite em nós. O que falta para o cristão que está perdido dentro da igreja? Oração, fé, um relacionamento mais próximo de Deus. Alguma coisa está errada e às vezes nós não encontramos. Às vezes nós vemos a igreja por um simples, o que eu vou dizer para vocês? Para que os irmãos vejam que eu estou na igreja, para que os irmãos sintam que ele tem mais um irmão virtuoso, pronto a ajudar outras pessoas que estão perdidas. Mas a realidade aqui dentro do meu coração é outra. Eu oro, mas minha oração parece não passar do tempo. Às vezes a minha oração é curta, mas às vezes ela é longa. Nós pedimos a Deus a presença dele todos os dias em nossa vida. Nós pedimos
para sermos purificados. Nós pedimos para ouvir a voz do Espírito Santo nos aconselhando. E às vezes nós ouvimos, mas não damos importância. Nós estamos tão calejados que já não cremos. Às vezes sentimos necessidade de falar, gente, minha bateria está acabando. Às vezes sentimos necessidade de, não sei, buscar uma outra religião. Tantas coisas nós vimos uma vez. Um locutor da Novo Tempo me disse: Samuel, eu vejo tantos milagres em outras igrejas e não vejo esse alvoroço, essa bênção dentro de mim, dentro da minha igreja. Eu falei, irmão, existem, e nós sabemos, falsos milagres, falsos profetas, com coisas que nós não entendemos, com coisas que nós achamos que é importante, mas são mentiras. Ele falou, eu sei, mas eu sinto falta dessas coisas dentro da minha igreja. Eu canto, mas sinto como se as paredes, que só as paredes me escutassem. Eu fecho os olhos para tentar me concentrar e logo minha mente se distrai com pensamentos sem sentidos. Alguém já passou por isso? Não é fácil. O que está acontecendo? O que nos falta? Nos aproximarmos mais? Buscarmos a presença do Espírito Santo com mais força? Buscarmos a presença do Espírito Santo com mais constância, com mais fé? E olha só, sinto-me perdido mesmo dentro da igreja. Será que essa é a tradução do que há em seu coração? Ou esse é apenas um exemplo de tantos relatos que recebo diariamente? Eu sei que o quanto isso é agoniante e triste, pois já vivi momentos difíceis em minha vida com Deus. Então, meus amigos, a minha opinião, o meu conselho é não nos afastarmos, nos aproximarmos cada vez mais, mesmo que você sinta que a sua oração não passa do teto. Esse é o seu sentimento, é o seu emocional, mas não é isso que nos leva à presença de Deus. É o nosso coração, é a sinceridade, é a bênção que Ele tem derramado sobre nós. Nós temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus na palavra de Deus, na Bíblia, que é o que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, é o que nos mostra como está o nosso coração diante de Deus. Ao longo deste ano eu tenho dado a você várias sugestões para reavivar seu relacionamento com Deus, e eles realmente podem ajudá-lo. Mas hoje quero falar sobre outro ponto, a importância da perseverança. Nossa experiência com Deus não pode ser afirmada apenas em um sentimento ou na emoção do momento. E isso é uma verdade. Nossa emoção não pode ser o nosso ponto de partida, a nossa referência para estarmos na presença de Deus. Nossa emoção não. Porque às vezes nós nos sentimos emocionados, frágeis emocionalmente, choramos às vezes por qualquer coisa, e esse não é o caminho. O caminho está na palavra de Deus. Quando nós estivermos assim, nós temos que orar diante de Deus e ir na sua palavra, na nossa leitura anual, naquele versículo que você gosta, naquele salmo que alivia o seu coração. Esse é o caminho que nós devemos seguir.
Isso é o que eu faço. Já tive muitos momentos difíceis na minha vida. Falta de fé, problemas pessoais, e isso às vezes me tocava de um jeito que eu não tinha vontade de vir à igreja, não tinha vontade de sair de casa, mas eu saía, porque o mais importante é o primeiro passo. Você tem o desejo de ir, mas a sua vontade te segura. Se você for fazer de acordo com a sua vontade, você se afasta de Deus. Nós temos que seguir o caminho que está traçado para cada um de nós, para a vida eterna, que é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Precisamos tomar decisões racionais, perseverar na comunhão com Deus e fazer o que é certo, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Isso é viver pela fé. A dificuldade o cristão vai ter todos os dias. A dificuldade o cristão vai ter no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas suas conversas. Às vezes, quando você vai pregar a palavra para uma pessoa e ela fala: eu não creio, a Bíblia tem muitos erros, eu não acredito na Bíblia. Mas quando ela se vê em dificuldade, ela diz: por favor, ore por mim, eu preciso das suas orações. Compreende? Aí é que está a questão. Nós queremos levar a palavra de Deus, mas ouvimos escusas. No momento eu não quero. E vai chegar um tempo em que nós vamos nos oferecer, e dependendo da nossa chegada, da nossa fala, seremos processados por insistirmos em levar a palavra de Deus. Isso é algo que a gente tem que pensar e orar para nos fortalecer para esses momentos que virão, com certeza. Nós estamos vendo o que está acontecendo, e esse momento vai chegar, acredite. Andar com Jesus é transformador, pois somente Ele pode nos ajudar a nos encontrarmos novamente. Mas isso pode levar algum tempo. Acredite. Não é só você se ajoelhar, falar com Deus e vai estar pronto. Não. Você tem que perseverar, insistir todos os dias, de manhã, meio-dia, à noite. E às vezes você perde o sono 3 horas da manhã, se ajoelhe e fale com Deus. Pode ser ali o Espírito Santo te despertando no melhor momento para que você olhe. Recebi uma vez o conselho de uma irmã. Ela falava assim: é de madrugada que caía o pão de cada dia dos israelitas que estavam no deserto. É de madrugada que você tem as bênçãos nas primeiras horas. Do amanhecer. O momento em que tudo está parado, todos estão dormindo. Às vezes não ouvimos nem os sons dos carros, não ouvimos absolutamente nada. É naquele momento que nós descansamos, acordamos, às vezes por nada. Este momento é quando você deve se ajoelhar na sua cama e orar, pedindo a Deus que o abençoe, que te dê sabedoria, que te dê aquilo que você precisa para ter o caminho que leva à vida eterna diante de você. Então não é uma simples oração. Você está longe e você olha, ora a Deus e quer que aquilo aconteça. Não. Você tem que insistir. Então, não desista, persevere em sua caminhada com Jesus. Ele está bem ao seu lado, ainda que você não o perceba. Às vezes você não percebe. O Espírito Santo
age de formas que nós não sabemos. Às vezes você não o sente, mas Ele está ali, te ajudando, querendo te ajudar a encontrar o caminho que leva à vida eterna. Não desanimemos, não nos sentimos desanimados quando nós temos um problema. Às vezes nós temos um problema com o irmãozinho na igreja, às vezes nós temos uma dívida que nós imaginamos que é impagável, às vezes nós temos um problema que nós imaginamos que não conseguiremos resolver, mas não podemos desistir. A perseverança do santo é que vai levá-lo ao céu e à vida eterna. Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia, neste domingo, que nós sabemos ser o primeiro dia da semana. Que as bênçãos venham sobre nós, que nós possamos estar prontos para recebê-lo, que nós possamos estar prontos também para levá-lo a outras pessoas. Tenho orado todo dia para o Senhor me dar uma estratégia para que eu fale com as pessoas, para que eu tenha o jeito e a forma, sem ofender, para falarmos a respeito da palavra de Deus. Que esse é o caminho de todos nós que conhecemos a verdade, levar a outras pessoas. Queremos levar a todos as verdades que nós aprendemos. Não podemos ficar parados. Ou estaremos perdidos e levaremos outras pessoas a se perderem também. Porque às vezes as pessoas nos olham como exemplo. Se nós desistirmos, quantas pessoas nós levaremos? Aquele irmão parecia tão forte na fé. As palavras que eles falavam eram tão belas. Por que ele se afastou? Gradativamente nós perdemos a oportunidade de irmos, encaminharmos para a vida eterna. Gradativamente também nós crescemos. O crescimento espiritual é algo diário. Não é de uma vez por todas. Não é num piscar de olhos, não. Você se prepara e vai crescendo. Aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, todos os dias. Mas aquele que é perdido vai se perdendo cada vez mais se não se voltar a Deus. Ouvi esse dia alguém, não sei se foi no vídeo, não sei onde, mas eu ouvi algo muito interessante. Você quer se encontrar com Deus? Você quer estar na presença do Espírito Santo? Prepare-se, porque esse momento vai chegar. E se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade da sua vida. Amém? Amém. Isso é o que nós tínhamos. Quero te pedir perdão, porque é uma mensagem, às vezes ela é curta, mas às vezes para algumas pessoas ela é profunda. E eu senti no meu coração essa mensagem para hoje. Podemos colocar o hino final, por gentileza? E nós vamos nos colocar de pé. Aquele que souber, por favor, vamos cantar com todo entusiasmo.